Mais uma vez, bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande poder estar com vocês. Mais um culto, mais um encontro da família do Senhor, do corpo do Senhor. Já vou pedir para projetar. Estamos desenvolvendo essa série de mensagens na igreja. Essa mensagem é baseada no Evangelho segundo João. João foi um discípulo muito próximo e amigo de Jesus, como nessa a pintura de Daniele Crespi, né, representando uma cena que realmente está descrito na Bíblia. João era alguém tão próximo de Jesus que até recostava a cabeça em Jesus, né? E o próprio João se descrevia como o discípulo amado por Jesus. Ele se sentia amado por Jesus. Resumindo, o Evangelho de João é um evangelho escrito por um dos melhores amigos que Jesus teve na sua passagem aqui na Terra. E não é coincidência que no evangelho escrito pelo amigão de Jesus, João vai lembrando de algumas falas de Jesus que falam sobre quem é Jesus. E daí vem o nosso tema, apresentando Jesus. Quando nós apresentamos uma pessoa, como você apresenta? Que características você traz para as outras pessoas conhecerem? Que informação, o que a pessoa tem de importante para trazer? E não é fácil, né? A gente apresentar, já não é fácil a gente apresentar nossos entes queridos de forma apropriada, né? Às vezes sempre a gente esquece de um detalhe importante da vida da pessoa. Por isso que a gente sabe que a melhor maneira de conhecer alguém quando a própria pessoa se apresenta, né? E João, por ser tão chegado de Jesus, ele lembra várias falas de Jesus em que o próprio Jesus se apresenta. Existem 7 trechos em João em que Jesus começa falando assim, eu sou, e ele coloca então uma definição sobre si mesmo, sobre qual é o papel dele, sobre qual que é a missão dele, né? Qual que é a obra que ele quer desenvolver na nossa vida. A série Apresentando Jesus, então quer trazer essas 7 apresentações que Jesus faz no Evangelho de João. Já vimos que Jesus é o bom pastor, o pastor Takashi falou sobre isso, sobre alguém que nós, como suas ovelhas, devemos sempre estar atentos a ouvir a sua voz, né? Identificar somente a sua voz. Nós também já vimos que Jesus é a porta, também o pastor Takashi falou sobre isso, que é alguém que é a porta para o lugar seguro da nossa vida. Então nós devemos sempre buscar passar por ele, por Jesus. E também semana passada o pastor Edu nos falou que Jesus é a luz do mundo, né? Uma coisa tão linda essa expressão. Quando nós estamos em trevas, quando nós estamos sem direção, Jesus é aquele que traz luz, mostra onde estamos, mostra o caminho para onde a gente deve ir e como isso tem impacto em nós. Jesus fala, eu quero ser a luz da sua vida. Hoje nós vamos ver sobre Jesus, o pão da vida. Eu já vou adiantando aqui, né, que em março ainda nós vamos ver Jesus, a ressurreição e a vida. Depois, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E por final, Jesus, a videira verdadeira. Podem passar, por favor? É interessante, hoje que a gente está no meio do feriado do carnaval, a gente falar sobre Jesus como pão da vida, como comida. Porque, eu não sei quantos sabem, o carnaval foi um feriado instituído lá atrás, para que as pessoas pudessem comer de tudo aquilo que não iam poder comer depois por causa daquele período do calendário católico, em que você não pode comer carne, tem várias restrições alimentares. Então o pessoal falou, antes de chegar essa data, né, rente a essa data, vamos fazer, né, vamos saciar toda aquela vontade que a gente tem, porque vamos ficar uns 40 dias sem poder comer tudo que a gente quer. E daí que vem carnaval, né? A festa da carne, por exemplo, que a gente pode comer. Então virou uma coisa meio, né?
não muito saudável, porque às vezes, na ânsia das pessoas quererem saciar suas vontades, digamos assim, carnais, geralmente a gente exagera, né, o que a gente costuma ver no carnaval, né? E por isso, em vez daquilo ser uma coisa boa, muitas vezes se torna uma coisa ruim para a nossa vida. Mas hoje eu queria falar que Jesus se apresenta também como uma comida, também como um alimento que você deve consumir, ter na sua vida, trazer para dentro de você. E eu queria dizer, essa comida não tem erro. Essa é aquela comida que mesmo no carnaval você pode se empaturrar que não vai te fazer mal. Pelo contrário, vai te fazer super bem. E para mostrar isso, nada melhor do que a gente ver as próprias palavras de Jesus falando o que significa ele ser essa comida. O que significa ele ser o pão da vida para nós. Nós vamos ver esse trecho de João capítulo 6, né? Antes da gente chegar no verso 47, que é o texto da mensagem de hoje, eu queria dar algumas informações para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor em que situação Jesus fala isso, porque a situação aqui é muito importante para você entender por que Jesus se apresenta como o pão da vida. No começo do capítulo 6, Jesus faz um milagre que todos os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam. O pastor Edu disse uma coisa super importante, né? A gente tem 4 livros no começo do Novo Testamento contando a história de Jesus. E cada um tem um ponto de vista, alguma coisa que percebeu. Cada um tem coisa que escreveu e que o outro não escreveu, né? Assim como a gente está vendo em João. Mas tem uma coisa que todo mundo escreveu porque foi muito impactante. Foi muito impactante. E uma delas é o milagre da multiplicação dos pães. Vocês lembram que Jesus foi ensinar a multidão e ele já estava famoso na época, um monte de gente chegou lá, só que eles ficaram um dia inteiro, horas e horas, e no final o pessoal não queria ir embora e estava morrendo de fome. Os discípulos chegam para Jesus: mestre, vamos mandar o pessoal embora, coitados, né? Eles estão sem comida já o dia inteiro aqui, tem criança, mulheres, gente com problema de saúde. Jesus fala: tem alguém que tem aqui alguma comida aqui? E acharam um menino que tinha alguns pães e peixes. Jesus abençoa e começa a repartir. Só que Jesus vai repartindo e não acaba mais. Aqueles pedaços não acabam mais. E aqueles pedaços vão chegando para todo mundo. Todo mundo comeu até se saciar. E ainda sobrou. E quando o pessoal foi juntar, deu umas 13 cestas. Né, como é retratado nesse quadro aqui. E foi um milagre que impactou todo mundo. Falou: quem que é essa pessoa que consegue alimentar essa multidão só com aquele lanchinho do menino? E o segundo ponto para você guardar, antes da gente entrar no nosso trecho, é que depois desse milagre, todo mundo queria transformar Jesus em rei. Imagina só, se você achar um cara que consegue resolver o problema da fome. Não, vamos tornar esse cara o nosso presidente, né? Assim ele resolve todo o nosso problema da alimentação. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo disso, ele não queria ser esse rei que as pessoas queriam. E se retirou no monte. Então, opa, peraí. Aí a gente já sente uma coisa que não está batendo com o que o povo queria e o que Jesus queria. E o terceiro ponto, e último ponto, antes da gente entrar no nosso trecho de hoje, então que depois de Jesus se retirar ao monte, ele atravessa o mar, e aí tem aquele milagre que no meio da tempestade, os discípulos acham que vão morrer, mas Jesus aparece andando sobre o mar, né, acalma a tempestade, manda Pedro vir também, né, e o pessoal vê que, nossa, esse Jesus é realmente Filho de Deus. E quando eles chegam do outro lado, o que acontece? Aquela multidão que viu Jesus multiplicar os pães, vão atrás de Jesus. Eles estão do outro lado da margem, veem assim: poxa,
Cadê aquele homem que resolve o problema da fome? E todo mundo pega barco, vai para o outro lado da margem, atrás de novo, querendo insistir que Jesus seja aquele que resolve esse problema da comida que eles tanto queriam. E quando Jesus, então, ele de novo fica de frente com essas pessoas, Jesus então ensina sobre um outro tipo de pão, um outro tipo de comida que essas pessoas deveriam saber que existe, que não é esse pão que eles estão correndo atrás. Ok? Então agora nós vamos entrar na passagem de hoje. Nós vamos começar lendo aqui esse primeiro trecho de João capítulo 6, a partir do verso 47. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu ofereci para que o mundo viva é a minha carne. Até aqui. Um estudioso da Bíblia chamado Charles Dodge, ele diz que esse capítulo 6 foi escrito por João pensando num tema principal, que é o pão. O pão. Não é coincidência que teve esse milagre da multiplicação dos pães e agora Jesus fala desse pão. E Jesus aqui, ele quer apresentar que existe dois tipos de pães. O primeiro pão que ele apresenta é aquele que ele cita que os antepassados comeram no deserto, chamado maná. Maná é um pequeno pedaço de pão, diz que é meio branco. Eu não sei se era um pouco doce, porque a Bíblia diz que tinha um pouco de sabor de mel também. Mas que Deus fez aparecer no meio do deserto quando o povo de Israel estava sem comida. O pessoal achou que ia morrer, Moisés intercede e Deus oferece esse pão. Então aquele pão foi o que sustentou o povo naquela travessia do deserto. Jesus diz que então existe esse pão que você come e que te sustenta, não deixa você morrer de fome. Mas tem um outro tipo de pão. Ele diz que assim como o maná foi dado, do céu para a terra, tem um outro pão que veio do céu. E o que é esse pão? Esse pão é o pão, é Ele mesmo, Jesus. E Ele diz que esse pão, que Jesus está oferecendo para que o mundo viva, é a minha carne. Jesus está dizendo que Ele é o pão. Mas esse pão serve para quê? Nós temos o pão para saciar nossa fome física, do estômago. E se Jesus comer a carne dele, ok, ainda é difícil de entender, mas Jesus quer também saciar a nossa fome? Não. Aí Jesus apresenta uma grande diferença que existe entre o pão que você come pela boca e o pão que é Ele. Ele diz que os antepassados, os israelitas que comeram maná um dia, morreram. Que significa que aquilo alimentou, fez eles aguentarem aquela viagem, aquele tempo, mas no final não resolveu o problema do ser humano, é que um dia vai morrer, que um dia a sua vida é finita. Mas Jesus diz que é aí que está a diferença. Eu que sou o pão da vida, quem comer desse pão da vida não morrerá.
Nossa, que diferença! O pão da vida, que é Jesus, existe para resolver esse grande problema do ser humano, que é a sua vida finita, que um dia vai morrer, que tem várias limitações, várias dificuldades na sua vida. E aqui, irmãos, Jesus, primeiro eu entendo que ele nos convida a diferenciar dois tipos de fomes que nós temos na nossa vida. No próximo slide, eu vou mostrar a letra de uma música que vocês acho que conhecem bem. A letra da música diz assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. É a música Comida, da banda Titãs. E essa letra me faz pensar o seguinte: tem aquela fome do estômago que a gente resolve fácil comendo. Mas depois que a fome está resolvida, eu tenho outras fomes, né? Outras sedes. Eu sinto falta de dinheiro. Eu queria comprar alguma coisa, queria adquirir algum bem. Eu queria estar numa posição melhor, queria ser mais respeitado. Estou sentindo que eu não estão me dando o valor que eu deveria ter. Eu sinto falta de carinho, de amor. Eu queria ter mais um contato, um relacionamento que me preenchesse mais. Eu e a Dani, essa semana, a gente assistiu um reality show da Netflix chamado Casamento às Cegas, Japão. O que esse reality show é? Você junta 24 pessoas, né? Metade homem, metade mulher, que vão se falar sem se ver. Então, só conseguem escutar a voz do outro. Durante 10 dias, essas pessoas vão tentar conhecer a outra pessoa e identificar se quer casar com alguma delas. Por isso é casamento às cegas. As pessoas só vão poder se ver depois que decidir que é aquela pessoa e que quer casar com aquela pessoa. Aí o programa dá a oportunidade de finalmente se verem diretamente. E tem uma moça nesse programa, bonita, inteligente, ela executiva, né, e ela não sabia bem o que estava procurando, mas ela conhece um cara, né, digamos assim, ou conversa com um cara que acho que é 7 anos mais velho que ela, mas também executivo, super bem sucedido, a fala super segura, né, super inteligente, entende as preocupações dela, os objetivos da vida dela. A menina se apaixona assim de cara, né? E sabe, durante 10 dias você conversa com todas as pessoas do outro lado. Você não sabe se você vai ser a escolhida. Ela começa a sofrer, né? Puxa vida, será que ele vai me querer? Ela já começa a falar para ele: olha, para mim você é o meu escolhido, né? Mas eu vou esperar você tirar suas conclusões também. Ela fala isso, mas é muito sofrido, coitada, né? Como é que as outras pessoas são, né? Como é que ele vai reagir às outras pessoas, ela não sabe. E ela fica com o coração na mão. Mas tem um dia que ela abre o coração dela, né? Olha, eu realmente queria que fosse com você, mas eu quero te respeitar. Eu só queria dizer que mesmo que não dê certo, né? Ela já está chorando falando isso, né? Mesmo que não dê certo, quer dizer que foi muito bom te conhecer, porque você, para mim, foi uma pessoa que me tocou muito. E o rapaz também fica super tocado com essa abertura do coração da moça, né? Mas o programa deixa a gente no suspense, a gente não sabe o que o cara está pensando e fica assim, puxa vida, né? Começa a dar vontade de torcer. Mas no final o rapaz se decide, estava entre ela e outra moça, chega para outra moça e fala: desculpa, eu vou escolher aquela primeira moça assim. E quando ele diz assim, você é minha escolhida, a menina não acredita, né? Puxa, né? Consegui, né? Que coisa, eu tô tão feliz, ela sai radiante.
Passam-se os 10 dias, né? E não se passa os 10 dias. Antes de passar os 10 dias, quando o rapaz se declara, né? E para a moça falando assim, você é minha escolhida, já podem se encontrar. Então, a produção preparou um cenário onde ambos estão atrás de uma porta e tem uma ponte ao estilo japonês super bonito, onde eles vão se encontrar em cima da ponte. Que coisa romântica, né? Lindo demais. Você fala assim, nossa, vai ser um encontro lindo demais, né? Ela que tanto queria o rapaz, né? Agora vai poder finalmente se encontrar e eu acho que vai dar casamento mesmo esse negócio. Abre a porta. Os dois se veem. E quando você vai achar que vai ser aquela alegria radiante, a moça começa a dar uma risada meio nervosa. Chega perto do rapaz, aquela risada nervosa. Primeira coisa que ela fala, você era diferente do que eu achava que era. Eu imaginava você com outros traços. Rosto, físico. E ela fala, quando eu fecho os olhos e escuto sua voz, você é aquela pessoa que eu me apaixonei e eu quero tanto. Mas quando eu abro os olhos, você não era bem o que eu esperava. Chocante pra gente, foi chocante pra gente. Né? Amor às cegas, ok. Ela que não tinha consciência, talvez, de que tem uma coisa da aparência que ela não resolveu. O rapaz tinha tudo que ela queria, tudo que ela precisava, inclusive. Né? Por ser mais velho, ter experiência de vida, entendia a moça, incentivava, e ele era bem sucedido, tinha todas as condições de dar para ela uma vida que ela sonhou. Só que olhou para a cara e você fica assim, não acredita, né? Mas assim, a gente ri dela, ou ficar indignado com ela, mas a gente é assim. A gente nunca está satisfeito. Quem pode dizer que tem tudo o que quer? Quem aqui pode dizer que não tem alguma coisa na sua vida que sempre sente falta? Que sempre fica olhando para os outros e fala assim, poxa, eu não tenho. Eu não sei se foi o C.S. Lewis que disse que o ser humano tem um vazio dentro do coração que nada nessa vida preenche. Nada. Estamos fadados a até morrer, sentir falta de alguma coisa, sentir que nossa vida não está completa. A gente desesperadamente tenta experiências, comprar coisa. A gente não faz isso às vezes? A coisa mais perigosa para a gente fazer quando está mal é fazer compra, né? A gente sempre compra o que não deve. Por quê? A gente quer se sentir bem, poderoso. A gente sempre está à procura de coisa que é para a gente se tornar feliz, mas a gente sabe que é um maná no deserto. Daqui a pouco a gente vai estar com fome de novo. Daqui a pouco a gente vai estar sentindo falta de novo. Jesus está nos chamando a atenção para perceber que nós temos essa fome. E é uma fome que a gente precisa resolver. Que se a gente não resolve essa fome, a gente vai procurar em tantos lugares para resolver essa fome, a gente vai se desgastar tanto. A gente vai gastar dinheiro, tempo, emoções, né, energia, e não vai resolver. Não vai resolver. É um esforço à toa. Eclesiastes diz que isso daí é que nem vento, tipo, é vão. Que tristeza. Por isso que a Bíblia diz que uma vida sem Deus é uma vida triste, né? Não tem como resolver. Então Jesus é o pão da vida para resolver isso. Aquilo que nada nesse mundo pode preencher na nossa vida. E só podem se tornar pessoas realmente felizes, realmente satisfeitas, realmente plenas, aqueles que deixarem ser alimentados por Jesus, pelo pão da vida. Somente aqueles que percebem que não é a fome física, que não é somente a fome emocional,
Não é a fome material, não é a fome do ego, da posição. Não é essa fome que você precisa resolver, mas a fome de Deus. Só aqueles que percebem que precisam de Deus é que finalmente vão preenchendo aquilo que realmente deve ser preenchido. Então, primeira questão, o pão da vida, ela sacia a fome pela vida. É o que realmente pode nos saciar, pode saciar a nossa vida. Vamos seguir com o texto bíblico, a partir agora do verso 52, que diz o seguinte: Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quando Jesus termina dizendo no trecho anterior que ele é o pão da vida, os judeus que estão escutando não entenderam nada. Falam assim, como assim? Esse cara está sugerindo canibalismo? E eu não estou falando nem absurdo. Os cristãos, por muito tempo, foram acusados de canibalismo porque falavam essa coisa de comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus. Que gente estranha é essa? Mas Jesus, para mostrar que ele não está falando da carne literal, do sangue literal, ele insiste ainda usando essa figura, né? Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Ele insiste ainda com essa figura, você tem que comer a carne, minha carne, e beber o meu sangue. Difícil de entender? Um estudioso da Bíblia chamado Donald Carson, ele nos chama a atenção. Para você que é leitor, hoje, entender esse trecho, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Pelo menos duas coisas. Primeiro, no começo do capítulo 6, e eu não tinha citado isso de propósito. No começo do capítulo 6, a Bíblia diz que a época que isso está acontecendo, sabe qual que é a época que é? Próximo da Páscoa. Então, primeiro ponto, Páscoa. É um feriado importante, né, entre os judeus, mas é importante para nós cristãos, porque a Páscoa tem um evento muito importante relacionado a Jesus, não é mesmo? Que é o segundo ponto. O que acontece na Páscoa? Jesus reúne os discípulos no último jantar, na última ceia. Ele pega o pão e pega o vinho. Ele pega o pão e diz o quê? Esse é o meu corpo. Ele pega o vinho e diz o quê? Esse é o meu sangue. João, ele escreveu tudo isso aqui depois de ter vivido tudo. E João, como amigo de Jesus, percebeu, agora estou entendendo por que Jesus disse para a gente comer a carne dele e o sangue dele. E porque era Páscoa. Então ele escreve, gente, olha, na Páscoa Jesus já estava falando sobre a última ceia. E o que para nós cristãos, né, quando fazemos a última ceia, onde nós comemos o pão e tomamos o vinho, representando sua carne e seu sangue, que importância isso tem para nós? Sacrifício de Jesus, né? Jesus disse que ele está se dando como o pão da vida, então ele deu a sua carne e o seu sangue, e a gente sabe que foi isso mesmo que aconteceu. Jesus vai na cruz, o seu corpo é oferecido como sacrifício, o seu sangue é derramado como sacrifício, e quem crê que Jesus morreu por você, recebe a vida eterna. João 3,16. Olha que coisa maravilhosa que Jesus já está colocando aqui para nós. Como é que se
come o pão da vida? Como é que você consome esse pão? Jesus está explicando, se você crer que estou me sacrificando, né? Eu já me sacrifiquei por você, ofereci minha carne, meu sangue, isso é você se alimentar do pão da vida. Você aceitar que isso é uma verdade para a sua vida. Você aceitar que isso é a coisa mais importante da sua vida. Isso é trazer o pão da vida para dentro de você. Teve um momento que eu tive alguns problemas de relacionamento no meu trabalho. Tinha uma pessoa que eu tive muita dificuldade de lidar. Eu estava numa posição superior. E a coisa começou a ficar difícil, a pessoa já não queria me escutar, eu também já não conseguia escutar ela bem, sempre achava que ela tinha alguma intenção por trás, e assim, cada vez que a gente falava, a gente começava a aumentar o tom de voz e a coisa não acabava bem. E o sentimento que me predominava, sempre que a gente conversava e brigava, era um sentimento muito ruim. Um sentimento de, gente, eu sou cristão, né, estudei a Bíblia, eu oro tantos anos de vida cristã e eu não... Que coisa feia que está acontecendo na minha vida. Não acredito que isso está acontecendo comigo, que eu não consigo lidar com isso. Tinha um sentimento de injustiça dentro de mim. Muitas vezes eu me sentia mais vítima, como a outra pessoa me trata mal, como a pessoa está errada e... Não entende que está errada, não consegue, eu jogando culpa sobre o outro lado, e eu não conseguia sair disso. Eu tenho o costume de correr de manhã, e esses momentos de acordar cedo, né, sair para correr um pouco, tem sido momentos muito preciosos para mim, porque enquanto eu corro, o corpo está se mexendo, a cabeça está livre, eu aproveito para orar. O corpo também ajuda a trazer um pouco de ânimo, né, no coração, mas eu aproveito para orar também, e naquelas manhãs eu corria e clamava a Deus, Deus, como é que eu saio dessa? Eu não consigo amar a pessoa, pelo contrário, eu tenho só vontade de pedir que o Senhor castigue ela, ou na melhor das hipóteses, corrija ela, mostra como ela está errada, né, como está me tratando mal. Eu orava essas coisas. E orando assim, a coisa não melhorava, né? Dias e dias só orando, pedindo a justiça de Deus. E eu via que a situação não mudava. Até que assim, engraçado, né? Com o tempo a gente vai se cansando de fazer aquela oração. E uma hora eu comecei a pensar, eu acho que eu vou orar por outras coisas. Eu acho que não está funcionando orar desse jeito. Eu vou mudar um pouco minha oração. E a minha oração foi, Deus, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Estou fazendo alguma coisa errada? Vocês não acreditam o quanto de coisa. Então Deus começou a falar comigo. Parecia que Deus estava esperando essa oração de mim. Porque começou a aparecer um monte de coisa. De como eu usei palavras ruins naquela vez que eu falei para a pessoa. E a reação da pessoa era natural. Claro que ia ficar bravo, olha o jeito que você falou. E me lembrava daqueles outros momentos que eu já falei com intenção ruim, de prejudicar o outro ou de humilhar. Falei, lógico que a conversa não vai ser boa, você já partiu do ponto de vista errado, né? Em outro momento eu percebi que teve vez que o outro lado quis se aproximar de mim, e eu não aceitei, por orgulho. Uma enxurrada de coisas que Deus foi mostrando na minha vida. E ali, a minha oração mudou de novo. Agora eu orei, Senhor, me ajuda. Nossa, eu estou errando em tanta coisa. Senhor, me ajuda a ter um coração mais amoroso. Senhor Deus, me ajuda a ter palavras mais carinhosas. Senhor Deus, me ajuda a enxergar a bondade que a pessoa tem, com certeza, que eu estou me recusando a ver. Eu comecei a pedir para que Deus fosse nutrindo
áreas da minha vida, áreas do meu coração, onde estava seco, onde estava duro. E um por um, Deus vai mexendo, né? Aos poucos, meu jeito de lidar com a pessoa foi mudando. E quando eu comecei a mudar, o relacionamento começou a mudar também. E quanto mais eu mudava, melhor ficava meu relacionamento com a pessoa. E chegou num ponto em que conseguíamos trabalhar bem mais uma vez, novamente. Nós precisamos nos alimentar do pão da vida. Comer esse pão da vida, mas isso significa você trazer Jesus em todas as áreas da sua vida. Naquelas áreas que Deus precisa mexer em você. Naquelas áreas que está doendo, mas você está se recusando a ser curado, a trabalhar. Se alimentar de Jesus significa eu creio que Jesus é o meu Salvador. Ele morreu, ofereceu carne e sangue por mim, mas Ele quer me salvar, então eu preciso ser salvo. E eu tenho áreas da minha vida em que Deus precisa me salvar. Eu quero que o senhorio de Jesus influencie todo o meu ser, todo o canto da minha vida. Isso é se alimentar, não é? Dá para você comer um pão e esperar que o pão não chegue na sua mão? Não chegue na sua perna, que aquele nutriente não... Ah não, pão, eu quero comer pão, mas eu não quero que aquele nutriente chegue no meu cabelo. Não é possível você querer se alimentar de algo sem estar disposto a que alimento permear a sua vida, influenciar a sua vida. Jesus está dizendo: quem me aceitar, quem deixar que o pão da vida nutra toda a sua vida, esse sim vai ser salvo. Esse sim vai ter a vida eterna. Então o pão da vida, ele é digerido pela fé. Fé de que Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor. Mas quando você crê que Jesus é seu Salvador e Senhor, você está dizendo também: reina em mim. Toma controle da minha vida. Pode tocar em todas as áreas da minha vida. Não vou me fechar. Eu vou me abrir totalmente para Deus. Crer em Jesus significa isso. Então, Jesus está nos convidando a abrir a nossa vida a Ele. O nosso último trecho de hoje, a partir do verso 56, diz assim: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Jesus, após ter dito que Ele é o pão da vida, depois de dizer que pela fé nós podemos nos alimentar deste pão, agora Ele diz que frutos esse pão da vida traz para a nossa vida. E o que Ele diz é: quem come esse pão, quem come da carne e do sangue e bebe do sangue de Jesus, essa pessoa está permanecendo em Jesus e Jesus está permanecendo nessa pessoa. Nós estamos sendo nutridos por Jesus, nós mesmos vamos sendo transformados, mas mais do que isso, tem uma presença, uma pessoa que começa a habitar a sua vida. É uma coisa totalmente diferente de só você ser transformado. Além de você ser transformado, além de você receber a vida eterna, e agora vai haver uma presença de uma outra pessoa na sua vida que vai te acompanhar, vai caminhar junto com você. Jesus, para confirmar isso, ele diz: eu vivo por causa
do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo que assim como ele tem essa relação com Deus Pai, né, sendo enviado por Deus Pai, quem se alimenta desse pão da vida, Jesus também terá essa proximidade com você. Tem a história de um rapaz da Igreja Batista que queria muito servir as causas dos pobres e foi trabalhar numa ONG onde davam alimentos para moradores de rua. E ele foi todo feliz, né, porque cria que estava cumprindo uma missão cristã importante para ele. Então toda noite ele ia lá, né, afinal ele era estudante, depois da aula ele ia lá, ajudava, alimentava. E ali entre os moradores de rua que chegavam lá, ele via um senhor que sempre sentava sozinho e tinha semblante triste. Esse rapaz falou assim: poxa, tô sentindo pena dessa solidão, eu vou falar com ele. E ele foi lá, se apresentou, começou a conversar com o homem era de poucas palavras. E conforme ele falava, ele via que o homem realmente não estava bem, estava triste. Então ocorreu uma coisa no coração dele: vou falar de Jesus para essa pessoa, eu vou falar de Deus. Então ele chegou para esse homem e disse: desculpa, senhor, alguém já falou sobre Jesus para você? Para surpresa dele, o homem levantou a cabeça que estava baixa, olhou firme para o rapaz e disse: eu não creio em Deus. Eu fui abandonado pela minha família. Quando eu perdi tudo, eu não tive ninguém. Eu não creio num Deus que me abandona desse jeito. O rapaz não estava preparado para ouvir isso. E talvez na sabedoria de Deus, ele não quis inventar uma resposta fácil para que a conversa, ele guardou no coração. Somente disse: puxa, eu entendo o seu sofrimento. Mas ele saiu dali com um sentimento de derrota, né? Puxa, eu não sei o que falar para esse homem. Sofreu tanto. Parece que qualquer coisa que eu falei, ele não vai acreditar em mim, não vai aceitar. E sempre que ele ia para aquela ONG, ele olhava para aquele homem e falava: puxa, o que eu posso fazer por ele? E aquela época, estava chegando a época de Natal, o rapaz teve uma ideia: acho que eu vou comprar uma cesta básica, né? Uma cesta com vários mantimentos, e vou dar de presente para aquele senhor. Ele sempre está sozinho. Acho que vai ser bom alguém chegar para ele e mostrar esse carinho para ele, né? Então, quando eles estavam numa noite já perto de Natal, ele tirou aquela cesta do carro dele e foi lá para o homem. O homem, como sempre, sentado no cantinho, sozinho, não conversava com ninguém. O rapaz chega com aquela cesta e fala: olha, está chegando o Natal, queria te dar um presente, eu queria dizer que Deus te ama muito. O homem pega aquela cesta recheada de coisas, começa a chorar. Depois de um tempo chorando, o homem olha para o rapaz e diz: lembra daquele dia que eu disse que eu não creio em Deus? Eu quero pedir desculpa, porque eu estou vendo Deus através de você hoje. Quem se alimenta do pão da vida, traz Jesus em sua vida. Nós não somos apenas transformados, mas o próprio Jesus aparece na nossa vida, uma presença real, uma presença abençoadora, uma presença que faz nos sentir participantes de uma grande obra do Senhor. Quem come do pão da vida, Jesus está nele, e essa pessoa está em Jesus. Já pensou você se alimentar cada vez mais desse pão da vida
e cada vez mais Jesus aparecer na sua vida, na sua fala, nas suas atitudes, nas coisas que vão acontecendo na sua vida. Que coisa maravilhosa poder enxergar a presença de Deus plena na sua vida. Gente, não existe vida melhor que isso. Uma vida que a gente experimenta e enxerga Deus atuando na nossa vida. Não tem vida melhor. O mundo está um caos, a gente está vendo muitas coisas tristes na nossa vida. Mas já pensou em meio a tudo isso a gente poder ver Deus na nossa vida? Que consolo, que esperança é essa? E Jesus nos dá essa promessa: se você se alimentar do pão da vida, eu estarei em você. Quanto mais você se alimentar, mais Jesus vai aparecer. Que tal nós fecharmos nossos olhos, passarmos um tempo orando? Nós vimos pelo texto de hoje que o pão da vida sacia a fome pela vida, sacia a verdadeira fome que temos na nossa vida, não fomes superficiais, não fomes que a gente tenta saciar com coisa passageira, mas tem uma fome na nossa vida que só o pão da vida pode saciar. O pão da vida, ele é digerido pela fé, quando você crê e aceita totalmente a salvação de Jesus em sua vida, e assim você vai deixando aquilo nutrir a sua vida. Quando você se alimenta e se nutre desse pão, Jesus aparece na sua vida. Ele se torna uma presença cada vez mais clara em sua vida. Que tal nós orarmos nesse tempo? Começando a nos alimentar ainda mais do pão da vida. Coloque diante do Senhor aquela fome na sua vida que não passa. Aquela fome que tem atormentado o seu coração, a sua mente, que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua felicidade, tem tirado a plenitude da sua vida. Coloca essa fome diante do Senhor e peça: Senhor, eu quero saciar essa fome que existe na minha vida. Me ajuda. E peça a Deus: Senhor, eu creio que o Senhor é meu Salvador. O Senhor morreu por mim pelos meus pecados. Então, Senhor Deus, vem reinar na minha vida, influencia todas as áreas da minha vida, todos os detalhes da minha vida. Mexe com a minha vida, Senhor Deus, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima da maneira que o Senhor deseja para mim. E por fim, peça a Ele: Senhor Deus, entra na minha vida de forma que a sua presença também fique cada vez mais clara na minha vida, para que eu possa te ver, o Senhor agindo na minha vida, o Senhor me transformando, o Senhor transformando as pessoas ao meu redor. Eu quero te ver, Senhor Jesus, quero te ver na minha vida. Senhor Deus, se não tivéssemos o Senhor, seríamos as pessoas mais tristes deste mundo, porque nós passamos fome que nenhuma coisa deste mundo pode nos saciar completamente. Temos buscado várias coisas que nos saciam aqui e ali, mas depois de um tempo essa fome volta. E nós sabemos que se continuássemos assim, passaríamos fome até o final da nossa vida. Senhor Deus, nós queremos acabar com essa fome da nossa vida, da nossa alma. E por isso, Senhor Deus, queremos buscar a Ti.
Senhor Deus, que a tua salvação possa entrar na minha vida. Senhor Deus, salva-me das coisas que estão me levando para a perdição, dos desejos, das ideias, das ações que não me têm feito bem, mas têm me levado para a tristeza e para a morte. Salva-nos, Senhor Deus. Vem entrar na nossa vida. Queremos ter esse pão da vida na nossa vida para saciar essa fome que só o Senhor pode preencher. Senhor Deus, queremos que haja cada vez mais liberdade para que os seus nutrientes possam chegar em todas as áreas da nossa vida, cada canto da nossa vida. Principalmente aqueles cantos, Senhor Deus, que precisam muito do Senhor, que só pelo Senhor podemos aguentar, podemos curar, podemos consertar. Vem, nos ajuda, Senhor Deus, a abrir essas portas que por muito tempo ficaram fechadas, guardando tanta dor e tanto sofrimento. Ajuda-nos a abrir essas portas para o Senhor, para que o Senhor possa entrar e fazer a sua obra em nós. E Senhor Deus, que a tua presença em cada um aqui possa crescer cada vez mais, de forma que cada um aqui possa identificar a tua presença, o Senhor operando nas nossas vidas, o Senhor operando através das nossas vidas, o Senhor operando nas vidas daquelas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Deus. Queremos te ver, Senhor Deus, queremos te ver. Ajuda-nos a sermos cada vez mais cheios do pão da vida, de forma que possamos ver o Senhor caminhando conosco, a sua mão nos conduzindo, segurando a nossa mão, o teu amor preenchendo a nossa vida. Senhor Deus, queremos nos alimentar desse pão da vida, e que esse pão da vida não falte nunca na vida de todos os irmãos que estão conosco nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.